É agora, o misterioso sumiço de um jornalista cria tensões diplomáticas entre a Arábia Saudita, Turquia e Estados Unidos. O desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi parece enredo de filme de espionagem. No dia 2 de outubro, ele entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, para buscar um documento para se casar com a noiva, que é turca. São as últimas imagens dele. Segundo a polícia turca, Jamal teria sido assassinado e esquartejado dentro do consulado a mando do governo saudita. A polícia acredita que os suspeitos chegaram neste carro preto que passou 2 horas em frente ao consulado no mesmo horário que Jamal. Eles seriam parte de um esquadrão da morte formado por guarda-costas do príncipe herdeiro do trono saudita, Mohammed bin Salman. Teriam chegado à Turquia naquela manhã em 2 jatinhos privados, como mostram essas imagens das câmeras de segurança do aeroporto. O governo da Turquia afirma que possui um outro vídeo e também áudios que mostram Jamal sendo torturado por esses homens. Segundo a imprensa turca, esse material teria sido gravado pelo relógio do jornalista conectado ao celular dele e que estava com a sua namorada do lado de fora do consulado. Essas imagens são a chave para desvendar o que aconteceu com o jornalista. Segundo o governo da Arábia Saudita, ele teria saído por conta própria do consulado. Há um ano, Jamal Khashoggi veio morar na capital americana, achando que aqui estaria a salvo das pressões do governo da Arábia Saudita. Passou a trabalhar para o Washington Post, um dos jornais mais respeitados do mundo. Era visto pelos americanos como um crítico moderado ao regime e um profundo conhecedor da família real saudita. Jamal evitava até visitar sua terra natal e nem imaginava que numa simples viagem à Turquia estivesse ao alcance do regime que persegue os opositores, como mostra da Arábia Saudita o repórter Marcos Uchoa. Aqui em Riad, na capital da Arábia Saudita, existe um quase completo silêncio em relação ao desaparecimento do jornalista. Algo que em circunstâncias normais já seria estranho, já que Jamal Khashoggi era bem mais que um jornalista. Desde cedo ele foi próximo da família real e dos centros do poder. Ele tinha um primo, Adnan Khashoggi, que foi um bilionário negociante de armas, que chegou a ter na época o maior iate do mundo, vendido posteriormente para Donald Trump. Jamal Khashoggi tinha acesso a informações privilegiadas da elite saudita e talvez por isso fosse tão perigoso para pessoas aqui. A Arábia Saudita é uma monarquia rica e do tipo antiga, onde o rei tem um poder absoluto. O país vive do petróleo, mas está tentando modernizar sua economia e alguns de seus atrasados costumes. Em junho passado, o governo permitiu que as mulheres passassem a dirigir. Era o único país do mundo onde existia essa proibição. Foi um passo em direção a essa mudança de imagem para um país mais moderno. Mas uma coisa eles nem cogitam mudar: a relação com opositores ou críticos ao regime. Essa continua intransigente e repressiva. Os protestos contra o desaparecimento de Jamal correram o mundo. O tunisiano Monji Dawad criou o movimento Justiça para Jamal e conta que o jornalista recebia ameaças. Os responsáveis precisam ser punidos, mesmo que sejam do mais alto escalão do regime saudita. Lei é lei. Monji era amigo de Jamal e às vezes ainda tem esperança de que ele seja encontrado vivo, mas diz que se a morte for confirmada, os planos de modernizar a Arábia Saudita irão por água abaixo. Vai acabar com o sonho de um país moderno em 2030. Vai ficar difícil para as empresas fazerem negócio por lá. Muitas empresas americanas já cancelaram investimentos futuros na Arábia Saudita. No Congresso americano, políticos dos 2 partidos se uniram para condenar o caso. A Arábia Saudita é a maior aliada dos Estados Unidos no mundo árabe. Recentemente, o presidente Donald Trump fechou um acordo de 110 bilhões de dólares para vender armas aos sauditas. Agora, a Casa Branca está sendo pressionada a impor sanções contra o país, caso fique provado o envolvimento do regime de Riad no desaparecimento de Jamal Khashoggi. Numa entrevista que foi ao ar hoje na TV americana, Trump
disse que é preciso investigar o caso a fundo. Nós vamos chegar até o fundo desse assunto e as punições serão severas. O genro de Trump, Jared Kushner, teria intermediado a aproximação do presidente com o príncipe herdeiro saudita. O egípcio Sharif Mansour, do Comitê de Proteção aos Jornalistas, diz que desde o início do governo Trump, os Estados Unidos diminuíram muito a pressão contra os países que perseguem profissionais da imprensa, como a Turquia, o Egito e a China. Só este ano, 16 jornalistas foram presos na Arábia Saudita. Para Mansour, o caso pode aumentar os riscos da profissão. A mensagem é que ninguém está seguro. Nenhum jornalista que morava no exterior e tentava ter uma voz crítica e independente. O dissidente saudita Ali Al-Ahmad não tem dúvidas de que a ordem de calar Jamal Khashoggi veio do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Seria impossível que os seus guarda-costas fizessem a operação sem que ele soubesse. Uma das razões principais pelas quais as suspeitas chegam lá em cima ao príncipe Mohammed bin Salman é que ele não só controla o governo, ele também é ministro da Defesa. A área de segurança passa por ele. Estamos em Jeddah, a cidade menos conservadora da Arábia Saudita, porque por aqui passam milhões de muçulmanos que vêm fazer a peregrinação a Meca. E foi aqui que Jamal Khashoggi começou a carreira dele. Ele passou por 8 jornais e revistas, 5 televisões, era um colunista, um comentarista famoso, muito respeitado. Hoje, e só no jornal de língua inglesa, o Arab News, na primeira página se toca no assunto do desaparecimento de Jamal Khashoggi. A manchete é: sensacionalismo denunciado. Ministro saudita condena falsas acusações sobre o jornalista desaparecido. O artigo fala em mentiras e alegações sem provas, que o governo aceitou cooperar e que uma delegação saudita da área de segurança chegou ontem a Istambul para participar das investigações.